Bom, dando continuidade ao nosso tema, sistema de esgotamento sanitário, nós vamos apresentar hoje, conversar um pouco sobre o dimensionamento da rede coletora de esgoto. E, para isso, a gente precisa relembrar que nós falamos do sistema de esgotamento sanitário, qual é as unidades, como elas são, como é constituído esse sistema, falando das informações básicas do projeto do sistema, onde se tem a divisão da área em bacias de esgotamento, o traçado. Falamos para cada bacia de esgotamento a concepção desse sistema, como deveria ser, e falamos em seguida sobre a vazão de esgoto nessa área de planejamento, nessa bacia de esgotamento, e agora nós vamos falar mais especificamente do dimensionamento da rede coletora de esgoto sanitário. Existem várias planilhas que podem ser utilizadas, aí vai de projetista para projetista como organizar essas planilhas no seu projeto, as informações. Só que as informações principais são essas que eu vou detalhar mais à frente. Antes disso, nós temos que entender o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver o passo a passo. E esse passo a passo é fundamental para entender as planilhas, quando se faz planilhas, por exemplo, redes pequenas, planilhas no Excel, ou quando se usa software para o dimensionamento. Aqui tem uma série de softwares, eu vou falar apenas de um, do software da Universidade Federal do Ceará, do professor Marco Aurélio. Mas existem outros softwares comerciais que também são bons, cada um tem suas vantagens e desvantagens, e isso daí fica para o usuário. O que eu quero aqui é mostrar qual é o passo a passo, para que não se pegue pacotes fechados, para que se entenda o que é que de fato eu estou fazendo. Então, nós vamos ver como dimensionar cada uma das etapas, cada um dos trechos dessa rede coletora. E, para isso, nós temos que fazer algumas considerações. Entre essas considerações, nós temos, a primeira, é que a rede coletora ela é dimensionada trecho a trecho. Cada trecho vai sendo dimensionado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mostrar é quais são as informações que se quer. Então, se tem mais de um trecho, mas para cada trecho nós vamos ter o número desse trecho, o diâmetro, comprimento, declividade, entre outras informações. Cota do terreno de montante, cota do terreno de jusante, que são informações que se pega da planiotimetria. Isso daí, quando se inicia o projeto de dimensionamento, essa planta já traz essas informações, então nós temos que olhar na planta e fazer essa alocação do traçado dessa rede, e em cada PV, cada singularidade, TIO, TL, nós vamos pegar essa cota do terreno de montante, cota do terreno de jusante. Aqui só uma ressalva. É muito comum a utilização de posto de visita, PV, e de TIO, tubo de inspeção e limpeza. Bom, então, pegando-se essas cotas da planta, nós temos que identificar duas coisas. A tubulação vai estar enterrada e esse coletor tem um diâmetro D, e acima dessa tubulação tem um recobrimento. Então, nós teríamos uma cota aqui na geratriz externa superior, tá? Que está relacionada com esse recobrimento. Cota do terreno menos cota do coletor, na geratriz externa superior, recobrimento. Mas a maioria das planilhas de dimensionamento, elas são utilizadas para trabalhar com a profundidade. E o que é essa profundidade? A profundidade, ela relaciona com a cota do terreno com a cota do coletor na geratriz interna inferior, e essa diferença de um ponto ao outro dá essa profundidade. Então, se nós olharmos, profundidade vai ser o recobrimento mais o diâmetro desse coletor. E profundidade também vai ser a diferença dessas cotas, cota do terreno menos cota do coletor. Então, tendo-se isso, nós começamos a estabelecer a representação gráfica que sai de onde? Sai da planilha de dimensionamento. Isso é para nós entendermos o que nós vamos fazer. Onde nós vamos ter, no posto de visita, por exemplo, de montante, a cota do terreno, a cota do coletor e a profundidade. E a mesma coisa falando para jusante. Então, se nós olharmos num corte, por exemplo, nós vamos ter
essa situação. Lembrando que o coletor de esgoto, o escoamento dele é preferencialmente por gravidade. Existem situações que tem recalque? Existem. Chega numa estação elevatória, vai ter um recalque até um determinado ponto. Mas a rede, nós temos que pensar em dimensioná-la para escoamento por gravidade. Então, essas informações que nós temos em planta, elas também passam para cá. Bom, agora é importante, eu falei de duas cotas do coletor. Uma cota do coletor na geratriz superior, que está relacionada com recobrimento, e outra cota da geratriz interna inferior, que está relacionada com a profundidade, e que é a mais utilizada. De acordo com o projetista, pode usar um ou outro, mas isso também tem relação com o método construtivo, com a informação que eu vou dar nesse dimensionamento para a ordem de serviço que vai me levar à construção. E a mais utilizada é essa, a profundidade do terreno até a geratriz interna inferior, trabalhar com a profundidade. Então, é o que a gente vai ver, principalmente aqui. Bom, aqui uma outra planilha com um número maior de colunas, apenas para facilitar o entendimento do assunto. Normalmente, quando vai se apresentar um projeto, não precisam todas essas informações, principalmente essas informações que estão aqui. Mas eu vou apresentar agora só para se entender, e na hora de terminar o dimensionamento, se coloca uma planilha com as informações principais. Bom, essa planilha tem o trecho, que na planta o projetista já numera. Então, ele vai pegar trecho a trecho e colocar esses números aqui. Cada trecho, como nós já vimos anteriormente, ele tem que ficar 100, no máximo 120, por causa da eficiência dos equipamentos de manutenção, principalmente. Mas é adotado, se procura 100 metros, por exemplo. Em algumas situações chega um pouco mais, mas um número razoável, 100 metros. Então, a distância entre os dois PVs desse trecho, 50 metros, desse outro, 80 metros, 100 metros, vai se anotar essas informações, que nós temos essa informação em planta. O trecho, que nós já traçamos essa rede na planta, e o comprimento. Outra informação que se tem na planta é a cota do terreno de montante e a cota do terreno de jusante. Isso para cada trecho. Então, nós temos essas informações básicas, já saem da planta que nós traçamos a rede. Que é mais ou menos isso. Tem informações, nós temos como ter essa informação da cota do terreno, montante e jusante. Nós já definimos qual é o trecho, numeração 1.1, e nós já temos a extensão desse trecho, tá? 80, 70 metros, assim vai. Bom, um outro ponto que nós vamos ver nessa planilha de dimensionamento são as vazões. E para nós trabalharmos nessas vazões, nós primeiro temos que entender um elemento que nós vamos ter que calcular, que é a taxa de contribuição linear. Então, essa taxa de contribuição linear, que é em litros por segundo por metro, para o dimensionamento na etapa inicial, e um outro valor, logicamente, para o dimensionamento na etapa final, imaginando que essa etapa final tem um acréscimo nas áreas atendidas. Então, essa rede já vai ser maior na etapa final. Essa planilha tem a vazão de montante, vazão no trecho, vazão de jusante e a vazão que nós vamos ter que apresentar no nosso projeto. Bom, mas para entender essa parte aqui, nós vamos fazer para cada trecho essas vazões. Mas antes nós temos que calcular essa taxa. Essa taxa é calculada com a vazão, toda a vazão que é coletada, e para isso, dividido por toda a extensão dessa rede. Então, a primeira coisa, para calcular a taxa de contribuição linear, que é diferente da taxa de infiltração, lembrando bem, para calcular essa taxa, nós temos que calcular primeiro a vazão de esgoto nessa área toda. E a vazão de esgoto nessa área toda, relembrando, vazão doméstica, mais vazão do efluente industrial, mais a vazão de infiltração. Para início de plano, para final de plano,
O que muda na vazão doméstica é K2, que é no início de plano, K1 e K2, que é no final de plano. População, ela inicial, população final. Essas vazões também podem ter diferença entre o período inicial e o período final. E tem uma taxa que está relacionada com o comprimento total da rede. Esse comprimento total multiplica por essa taxa, que é a taxa de infiltração, que é normatizado, vai de 0,05 a 1 litro por segundo por quilômetro. Essa taxa, ela é importante para nós podermos quantificar quanto estaria entrando de água indevidamente nessa rede. Então, de acordo com a norma, 0,05 litros por segundo por quilômetro até 1 litro por segundo por quilômetro. Bom, e com essas três parcelas dá para se calcular a vazão início de plano e a vazão em final de plano. Isso daí eu mostrei já com mais detalhes no vídeo anterior, tá? Então, tendo esses dois valores de vazão de esgoto, para início de plano e para final de plano, nós vamos ter o valor da vazão de esgoto sanitário no trecho todo e vamos então calcular a taxa de contribuição linear. Essa taxa de contribuição é a divisão dessa vazão pelo comprimento total da rede. Então, nós vamos fazer isso para início e para final de plano. Vamos ter dois valores aqui. Bom, mas nós temos também que, a partir daí, calcular a vazão de montante, vazão no trecho, vazão de jusante. A vazão de montante é a vazão, vendo dessa interseção aqui, quanto tem de esgoto. Então, reparem só, que nesse momento não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma contribuição antes, então esse ponto não tem esgoto. Então, a vazão de montante de todo o trecho de cabeceira, todo o trecho que termina em 1.1, 2.1, 3.1 e assim vai, a vazão de montante de trecho de início de rede, de trecho que nós chamamos de cabeceira, é igual a zero. A vazão de esgoto ela varia muito, mas lembrando que nós calculamos isso como se fosse um escoamento permanente, uniforme, e nós não sabemos quantas contribuições vão ter em cada trecho. Então, para facilitar o cálculo, aceita que a cada metro entre uma determinada quantidade de esgoto. Então, essa taxa, que ela é dada em litros por segundo por metro, é quantos litros por segundo entra no primeiro metro, quantos litros por segundo entra no segundo, e assim vai. Então, se nós temos 100 metros, nós vamos multiplicar por essa taxa e nós vamos ter essa vazão no trecho. A vazão no trecho é a taxa de contribuição linear vezes o comprimento deste trecho. Bom, então, essa vazão, ela vai, então, contribuir para a vazão de jusante, que nada mais é do que a quantidade que tem montante, mais a quantidade de esgoto no trecho, nós temos a vazão de jusante, montante mais trecho. Lembrando que a vazão início do trecho, nesse caso aqui, que não tem nenhuma contribuição antes, é zero. Mas no caso que nós tenhamos essa contribuição, então, aqui eu já tenho uma outra situação. A vazão de jusante, nesse ponto da interseção do coletor com a singularidade, com o posto de visita, tem um valor. Esse esgoto passa para cá. Então, passa a mesma quantidade de esgoto. Então, nós podemos dizer que a vazão de jusante é igual a vazão de montante. E nesse trecho, nós vamos ter que calcular, nesse trecho seguinte, trecho 1, 2, nós vamos ter que calcular a mesma coisa, a vazão do trecho, vai multiplicar a vazão do trecho pelo comprimento desse trecho, e a vazão de jusante vai ser a soma dessas duas parcelas. A situação pode ter uma outra configuração. Nesse PV, que é jusante do 1 e é jusante do 2.1 desse novo trecho, a vazão de montante 1.2 vai ser a soma dessas duas parcelas, de quanto de esgoto chega nessa interseção, quanto de esgoto chega nessa interseção. Então, a vazão de montante do trecho 1.2 corresponde à vazão de jusante do trecho 1, mais a vazão de jusante do trecho 2.1. E aí calcula a vazão do trecho, da mesma forma, com essa expressão, pelo comprimento desse trecho, vazão de jusante também com essa expressão. Bom,
Feito isso, vai se colocar para início e final de plano esses valores de montante, de trecho, de jusante. Lembrando aqui uma coisa importante, essas vazões, vamos supor que tivesse um número aqui, 1 e 1,5, essa vazão de montante seria 1 mais 1,5, 2,5, tá? Litros por segundo. E aí a gente vai anotando. Ao final, quando tiverem todas as vazões de jusante já calculadas, vai se verificar e vai se determinar a vazão de projeto. A vazão de projeto, de acordo com a norma NBR 9649 de 86, ela vai ser sempre adotada 1,5 litros por segundo quando o valor da vazão de jusante for menor do que esse valor sugerido pela norma, 1,5 litros por segundo. Quando passar disso, for igual ou passar disso, aí se adota o valor que estiver na vazão de jusante. Então, recapitulando, vazão de projeto vai ser para os valores menores que 1,5, 1,5 litros por segundo. Valores iguais ou maior, adota o valor que tiver na vazão de jusante. Bom, continuando, a outra etapa que se tem que ver da planilha de dimensionamento são as declividades. Na verdade, nós precisamos estabelecer a declividade de projeto. Mas, para isso, é importante que se tenha duas considerações. Uma, a norma, ela nos fala que nós precisamos observar uma declividade mínima, que é para o arraste dos sólidos, tá? Mas, antes disso, nós temos também uma declividade do próprio terreno, que nós estabelecemos com essa expressão. Declividade do terreno é igual à cota do terreno de montante, menos a cota do terreno de jusante pelo comprimento do trecho. Então, se calcula a declividade do terreno. Mas, como tem essa condição da norma, nós também calculamos quanto seria para a declividade mínima, ou seja, a declividade mínima para permitir o arraste dos sólidos. Que aí a gente, mais na frente eu vou conversar com vocês sobre o critério da tensão trativa. O cálculo dessa declividade é dado por essa expressão, 0,005 vezes a vazão inicial elevado a menos 0,47. Isso se calcula para a vazão inicial. Então, essa é a menor declividade que esse tubo pode ser assentado nesse trecho, que esse coletor pode ser assentado nesse trecho. Lembrando que essa expressão é para o número de Manning, coeficiente de Manning, igual a 0,013. Ok? O que isso daí vai importar? Vai importar tanto pela profundidade que isso vai ter, como pela condição de recobrimento. Mas isso nós vamos falar também um pouco lá na frente. Tem que definir. Normalmente, quando se quer economia, se parte para o projeto utilizar essa declividade mínima. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter, nessa situação, nós vamos ter uma posição do coletor, uma profundidade do coletor, no caso de um terreno nesse sentido, menor do que a cota do terreno. Ok? Quando o terreno está numa situação inversa, subindo, por exemplo, essa profundidade não vai ser tão grande em relação se usa o valor mínimo para reduzir justamente esse volume que vai ser escavado. Bom, então, só fazendo um outro comentário, a norma que nós vamos usar, 9649, que é a mais utilizada, ela utiliza essa expressão, 0,0055 vezes que vazão inicial elevado a menos 0,47 para número de Manning 0,13. Mas nós temos uma outra norma, que é para a NBR 14486, que é para tubos de PVC, e que utiliza essa expressão. Nesse caso, o coeficiente de rugosidade já vai ser diferente e o número de Manning já vai ser 0,010. É importante observar que isso muda de acordo com o material do coletor. E esse número de Manning, então, ele está relacionado com característica de esgoto, a relação da lâmina líquida sobre o diâmetro forma material do coletor. Então, tem várias expressões da hidráulica, isso a gente vai ver também em outro vídeo, mas tem essa diferença.
Só que essa diferença, ela acaba sendo pequena. Então, muitos autores, como por exemplo, no livro Metcalfe-Eddy, recomendam adotar o número de Money de 0,013. Por causa de incertezas de projetos, o material não modifica o número de ligações, isso vai, com o tempo, se aproxima. Então, a sugestão que dá é o 0013. Não está errado também, se o tubo é de PVC, usar o 0010 e, em vez dessa expressão, essa daqui. Aí fica a cargo a decisão de cada projetista. Bom, optando, faz a escolha entre declividade do terreno, declividade mínima. Normalmente a gente, em projeto, para economizar, se usa a mínima. Quando não, a declividade mínima não atende algumas condições como recobrimento, se usa o valor da de projeto. Mas no final a gente vai ter uma coluna, que é a coluna que vai importar, onde nós vamos colocar as declividades. Quais são as declividades de projetos que nós vamos usar para cada trecho. Lembrando que isso pode mudar quando se termina o dimensionamento, pode ter que se fazer alguma correção, mas não é esse o ponto que nós vamos tratar agora. Bom, estabelecida a declividade de projeto, nós vamos adotar um valor do diâmetro, e aí nós vamos calcular todas as condições hidráulicas desse tubo, desse coletor nesse trecho, desculpa, do coletor nesse trecho, tá? Bom, para isso, reparem só que algumas colunas daqui são só para facilitar o entendimento. Eles não precisam aparecer no projeto. Se explica no memorial de cálculo como foi feito, mas não precisam aparecer esses valores, a não ser que o contratante solicite. Tá? Então, vamos lá. De onde vêm essas condições hidráulicas? Se adota o diâmetro e nós vamos ter que fazer esses cálculos. Na verdade, nós temos várias relações geométricas, relações trigonométricas e equações das hidráulicas que nós podemos utilizar para calcular cada uma dessas. Mas também a hidráulica já traz para a gente ábacos, gráficos e tabelas que facilitam, agilizam esse dimensionamento. E é isso daqui que nós vamos mostrar agora. Mas lembrando, os que quiserem se aprofundar, que podem também pegar equações da hidráulica, essas relações geométricas, relações trigonométricas, e calcular cada um dessas colunas, tá? Desses parâmetros relacionados com a hidráulica do coletor. No nosso caso, nós vamos usar uma tabela que já vai trazer essa resposta, e eu vou apresentar justamente isso aqui. Bom, a primeira coisa que se faz quando se usa essa tabela é calcular a vazão no trecho, dividir essa vazão no trecho pela raiz quadrada da declividade de projeto que nós adotamos anteriormente, que nós utilizamos anteriormente. Dando exemplo, nós temos uma vazão no trecho de 1,5 litros por segundo, nós vamos transformar, dividindo por 1000 para metro cúbico por segundo. Uma declividade que se tenha de projeto de 0,0127, tira a raiz quadrada, e essa expressão vai nos dar o valor da vazão no trecho pela raiz quadrada da declividade de projeto de 0,0133. Nós vamos entrar na tabela e vamos achar o quê? A velocidade final, o valor da velocidade final pela raiz quadrada da declividade de projeto. E uma outra coisa que nós vamos achar é a relação da lâmina líquida pelo diâmetro nesse coletor. Então, adotando 150 milímetros, nós vamos chegar nesse valor aqui, 0,0133. Bom, mas se não chegar, se nós tivéssemos achado 0,0130, normalmente se arredonda, se vai para o maior valor, mas se quiser precisão, aí vai se interpolar ou vai se calcular com a hidráulica. Mas normalmente nos projetos se vai para o maior valor mais próximo, tá? Então, pegando esse valor, 0,0133, nós vamos verificar qual é esse valor, o valor dessa relação, velocidade final pela raiz quadrada da declividade de projeto. Quem está aqui, que é essa expressão. É só subir e anotar, 5,30. Em seguida, nós vamos calcular o Y sobre D. Esse Y sobre D, da nossa tabela,
ele também é só subir 0,20. Então, resumidamente, essa tabela divide vazão no trecho pela raiz quadrada da declividade de projeto, acha o valor para o diâmetro que foi adotado, vai até esse valor, sobe para achar o valor dessa relação, velocidade final pela raiz quadrada da declividade de projeto, e sobe mais para achar o valor do y sobre d. Tá? E aí nós temos que calcular essa velocidade final. Essa velocidade final, então, vai ser o 5,30 vezes a raiz quadrada da declividade, que no nosso caso aqui é 0,0127. Então, é bem simples, se preenche essa outra coluna. Então, nós já temos as informações de início de plano e depois faz-se a mesma coisa para o final de plano, para cada trecho se preenche dessa maneira. Bom, então, mas existe, como eu falei na declividade, que tem uma condição mínima, uma declividade mínima que permite o arraste do material que sedimentou nessa tubulação. Isso nós vamos chamar de tensão trativa ou tensão de arraste. E essa tensão trativa, ela vem a partir de nós conhecermos qual é a vazão, qual a declividade de projeto, sabendo esse diâmetro, o y sobre d e essa velocidade final, que nós vimos anteriormente, e agora nós calculamos essa tensão trativa, que é o peso específico do esgoto, o raio hidráulico e a declividade de projeto. O que é que nós não temos aqui? O raio hidráulico. Então, para calcular esse raio hidráulico, nós vamos usar uma segunda tabela. Nessa tabela, nós vamos trabalhar com y sobre d, que nós já calculamos anteriormente, que nós já na verdade, anotamos o valor anteriormente, e nós vamos verificar para cada y sobre d o beta. Então, por exemplo, aqui 0,050, o valor é 0,033. Bom, com isso nós temos a relação raio hidráulico é igual ao valor do beta vezes o diâmetro, nós já calculamos esse raio hidráulico. Então, com isso, nós podemos partir para calcular o valor da tensão trativa. Lembrando de novo que essa tensão trativa, ela tem valores diferentes, valores mínimos que devem ser atendidos. Então, a tensão trativa, no caso da norma 9649, ela tem que ser maior que 1 Pascal. Tá? Considerando o coeficiente de Mann de 0,03 e a expressão da declividade mínima. E os que quiserem calcular para a tubulação de PVC, é essa expressão e a condição é que seja maior que 0,6 Pascal, maior ou igual a 0,6 Pascal. Bom, como é o mais usado, já comentei, nós vamos fazer mostrar o dimensionamento para a condição da NBR 9649, mas o raciocínio é o mesmo para outra situação. Bom, e aí, em seguida, nós vamos calcular o último ponto da nossa coluna, que é a velocidade crítica. E o que é a velocidade crítica? Tem a expressão também que nós encontramos na norma, que é 6 vezes a raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes o raio hidráulico. Nós temos essas informações, então é fácil calcular para início e final de plano de cada trecho essa velocidade crítica. Então, reparem bem que essas colunas elas servem apenas para nos ajudar. Tá? Aqui está a tensão trativa em quilograma-força por metro quadrado, que multiplicando por 10 vai dar a tensão trativa em Pascal. Então, elas servem para nos auxiliar. Não precisa apresentar ao final, como eu falei anteriormente, ao final do dimensionamento. Bom, fazendo um outro comentário importante, nós determinamos o y sobre d anteriormente. Agora, esse y sobre d ele tem uma condição que a norma dá. Qual é essa condição? Que ele seja inferior a 75% do diâmetro do coletor. Então, se eu utilizei, determinei aqueles valores anteriormente para a relação vazão no trecho pela raiz quadrada da declividade de projeto, e o y sobre d deu 0,80, por exemplo, eu tenho que alterar. Ou eu vou alterar o diâmetro, e alterando esse diâmetro, esse y sobre d pode baixar para o valor
o valor recomendado, que tem que ser, no máximo, igual ou inferior a 75% do diâmetro do coletor. Normalmente se muda o diâmetro, mas posso também mexer na declividade, que vai me dar mais trabalho. Então, o ideal é mexer nesse diâmetro. Mexendo nesse diâmetro, naturalmente vai ter que recalcular tudinho, vai mudar toda a sua planilha. E, então, faz-se observação disso, tem que ter cuidado com essa condição, tá? Tem que estar bem atento a isso. Uma outra condição que tem, e que nós também temos que observar, é que a máxima declividade admissível ela é aquela para a qual se tem a velocidade final de no máximo de 5 metros por segundo. Então, nós temos esse outro ponto a observar. Um outro ponto que temos que observar também, outro ponto da norma, eu recomendo que vocês leiam essa norma, é que quando a velocidade final é superior à velocidade crítica, então essa velocidade é maior do que a velocidade crítica, a maior lâmina admissível, ou seja, Y sobre D, deve ser 50% do diâmetro coletor, para assegurar a ventilação do trecho. Então, a velocidade crítica é definida por essa expressão. Então, nós também temos que verificar isso. Se não tiver, nós temos que voltar e alterar o diâmetro ou, em alguns casos, a declividade de projeto. Bom, aqui, lembrando do raio hidráulico, como calcula, e a tensão trativa, e aí falando novamente da tensão trativa, da condição, que essa tensão nada mais é do que o arraste, a força que se tem, uma força que tem para arrastar o material que sedimentou. Nesse caso da NBR 9649, é para número de Manning 0,013, ok? Bom, a planilha ainda tem um outro grupo de informações, de dados importantes, que é a parte de cota e de profundidade e recobrimento. Tá? Para isso, nós temos que, primeiro, lembrar que cota é uma representação numérica de um nível ou altitude em relação a determinado referencial. Profundidade é a representação numérica de uma distância, que pode ser em metros, centímetros, milímetros, etc., entre dois pontos. No caso, um superior, outro inferior. Bom, então vamos aqui lembrar um pouco do que nós já vimos. Nós temos em planta, temos aqui num perfil, num corte, já temos, porque essa informação já vem desde o início do projeto, a cota do terreno de montante, cota do terreno de deslizante, o diâmetro que nós estabelecemos. E aqui, acima desse diâmetro, até essa cota, lembrando, nós temos recobrimento. E aqui tem uma condição, que o recobrimento não deve ser inferior a 0,90 para coletor assentado no leito da via de tráfego ou a 0,65 metros para coletor assentado no passeio. Então, se o recobrimento for 0,50, eu vou ter que fazer alteração aí. Ou eu faço alteração aumentando nesse trecho onde começa, eu vou ter que baixar essa tubulação, ou então eu vou ter que mudar a declividade se o problema for em jusante, tá? Como é que se faz esse dimensionamento? No trecho de montante, o trecho de cabeceira, nós adotamos esse recobrimento. Então, logicamente, se nós estamos trabalhando no passeio, esse recobrimento vai ser 0,65 ou um pouco mais. Se nós estamos trabalhando, para atender essa norma, se nós estamos trabalhando no leito da via, esse recobrimento vai ser maior ou igual a 0,90. Então, reparem só, por favor. Para início de trecho, PV de cabeceira, o ponto de montante dessa rede inicial, trecho 1, 2, 1, 3, 1, aí vai, nós adotamos esse recobrimento. Então, o projetista é que vai dizer, o recobrimento é tanto. A partir daí, sabendo que recobrimento mais diâmetro é profundidade, nós já temos a primeira informação da nossa tabela. Então, nós vamos ter a cota do terreno e vamos ter já a cota do coletor.
sabendo que profundidade é cota do terreno menos cota do coletor, ou seja, a cota do coletor é igual a cota do terreno menos a profundidade. Nós calculamos, então, essa cota do coletor de montante. E nós já temos a primeira informação aqui para o trecho que nós estamos fazendo. Em seguida, nós temos que calcular a cota desse coletor, aqui, desse outro lado, que vai estar relacionado com o quê? Com a nossa declividade. Então, para isso, nós vamos usar essa expressão. Cota do coletor de jusante é igual a cota do coletor de montante menos a multiplicação da declividade de projeto pelo comprimento desse trecho. Achando esse valor, vai se colocar, então, na cota do coletor de jusante. Agora, reparem só que a singularidade, tanto o PV quanto o TIL, esse ponto, esse fundo, ele é compatível com esses dois pontos. Ele está na mesma cota, tá? Então, essa cota do coletor de jusante, que tem essa profundidade, tem esse recobrimento, profundidade, recobrimento de jusante, mais diâmetro de jusante. Essa cota vai ser igual à cota do coletor de montante. Então, tudo isso está na mesma cota. Ok? Então, o valor que nós acharmos aqui para essa cota do coletor vai ser o valor do outro trecho, da cota do coletor de montante. Reparem que não tem nenhum trecho chegando para essa situação, ok? Então, cota do coletor de jusante igual a cota do coletor de montante do trecho seguinte, quando nós temos essa situação de coletores. Bom, o que acontece? Nós temos aqui os valores do recobrimento de montante, que foi adotado, recobrimento de jusante, que foi calculado, e nós anotamos esse valor. Mas tem a última coluna, que é a profundidade da singularidade. Essa profundidade da singularidade de jusante, tá? Reparem que não tem divisão, é a singularidade de jusante. Então, esse trecho que chega aqui em jusante, ele vai para uma singularidade, ou um PV ou um TIL, que tem essa profundidade. Reparem que, como eu disse para vocês, isso está na mesma cota, cota do coletor de jusante é igual a cota do coletor de montante, e nesses pontos também. Então, essa profundidade da singularidade, para essa situação, vai ser igual à profundidade de jusante deste coletor. Ok? Então, vai repetir essa profundidade, vai colocar aqui, para essa situação. No entanto, existem situações, como essa aqui, por exemplo, que chega uma outra tubulação. E na hora que chega uma outra tubulação, as duas estão chegando. Então, esse trecho, ele está chegando nesse PV de jusante, e esse trecho também está chegando nessa singularidade, nesse PV ou nesse TIL de jusante. Os dois chegam, os dois têm a mesma singularidade de jusante, só que os dois chegam em posições, cotas diferentes e profundidades diferentes. Então, a profundidade desse é menor do que essa profundidade aqui. Então, esse coletor, ele vai ter uma cota do coletor de jusante, para esse trecho aqui, enquanto esse tem uma outra cota, que é essa cota aqui do coletor de jusante. Bom, nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter uma situação em que a profundidade da singularidade, nós vamos ter que usar a maior. Então, para essa situação, nós vamos usar o maior valor de profundidade para o trecho que está chegando aqui e também para o trecho que está chegando aqui. Então, na profundidade da singularidade, os dois vão ter valor igual da profundidade da singularidade. Vão ter valores diferentes da profundidade do coletor. Tá? Um tem esse valor e o outro vai ter esse aqui. Bom, isso daqui fica mais fácil nós percebermos numa tabela. Esses são números apenas para ilustrar. Tá? Então, vamos pegar aqui o trecho 1,2, onde chega o trecho 1 e o trecho 2,2. Então, no trecho 1,1, a cota do coletor de jusante é 7,950. No trecho 2,2, essa cota é 7,823. É importante observar para o 1,1
nós temos uma profundidade de 1,05, profundidade do coletor de jusante, tá? De 1,05, e a profundidade do coletor de jusante do trecho 22 é 1,08. Agora, a profundidade da singularidade, repete aqui, que é o maior, e também aqui, que é o maior. Então, vai sempre usar a singularidade, o maior valor da profundidade dos coletores que estão chegando nesse trecho. Então, é só para lembrar isso, sempre usar o maior valor de profundidade. E o que acontece com a outra tubulação? A outra tubulação, ela vai entrar e, se tiver mais de 50 centímetros, vai ter um tubo de queda, ok? Que é para justamente facilitar os trabalhos de manutenção e evitar aquele grande lançamento do esgoto. Bom, basicamente, nós vimos agora o dimensionamento da rede coletora. Então, nós trabalhamos com a NBR 9649, montamos a planilha de dimensionamento. Essa planilha de dimensionamento vai ser importante para representação gráfica, as plantas, os perfis, os cortes da rede coletora. Lembrando que para cada trecho nós vamos fazer o que foi conversado há pouco. E esses elementos, tanto as peças gráficas quanto a planilha de dimensionamento, eles vão ser importantes para a definição da ordem de serviço. E essa ordem de serviço é que vai levar para a obra, para a obra do coletor. Bom, hoje eu queria rapidamente falar com vocês sobre esse assunto. Lembrando que isso daqui é uma foto, só para fazer uma propaganda da minha cidade. Essa é uma foto de Belém, Belém do Pará. É uma foto já bem próximo da Bahia, não sei se dá para ver aqui, mas é uma área do centro histórico muito bonita e vale a pena, quando vocês vierem em Belém, conhecer. Mas voltando para o nosso assunto, é muito importante que nós percebamos a importância que tem o dimensionamento e o passo a passo. Nós precisamos fazer esse dimensionamento de uma forma bem organizada, com muito cuidado, e entender o que nós vamos obter, por exemplo, num software. O que é que se espera no software? Então, para isso, precisa conhecer o passo a passo desse dimensionamento. E isso daí, logicamente, vai se fazendo pouco a pouco, vai se treinando. E um ponto que eu destaco de muita importância é perceber quando se tem 2 ou 3 trechos contribuindo para um trecho seguinte, onde nós vamos ter que somar as vazões e vamos ter que verificar a posição de chegada desses coletores de jusante, para, a partir daí, fazer um dimensionamento adequado e, ao final, nós termos uma planilha que venha a ser confiável e que, logicamente, vai facilitar a aprovação do nosso projeto e, lógico, a elaboração das peças gráficas e, na sequência, a ordem de serviço. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Agradeço a atenção e vou depois fazer os outros vídeos para complementar esse assunto, seja pela parte da hidráulica, fazer um vídeo para a hidráulica, ou pela parte da elaboração da ordem de serviço e da construção da rede coletora. Então, obrigado, eu fico à disposição, como sempre, para esclarecer eventuais dúvidas e são bem-vindas as sugestões, as críticas, para que a gente possa continuar produzindo esses materiais. Obrigado, até logo.